Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos concede essa tão rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para glorificar e bendizer o seu santo e poderoso nome. Amados irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, leiamos um texto que se encontra em Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, versículo de número 22. Jeremias capítulo 8, versículo de número 22. Enquanto você encontra, eu já quero aqui deixar a minha palavra de gratidão ao nosso pastor. Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério a cada dia, em nome de Jesus. Irmã Tatiele, irmão João, que fez o convite. Deus continue abençoando esse departamento, essa juventude, para a glória de Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Amém, irmãos? Assentai-vos, por favor. Amados irmãos em Cristo Jesus, esse texto que lemos em Jeremias capítulo 8 chama a minha atenção. Esse escrito de Jeremias, pois ele tem muito a nos ensinar. A princípio, a vida de Jeremias tem muito a nos ensinar. E existem características simples na vida de Jeremias que nos faz refletir. Quando olhamos para o chamado de Jeremias, percebemos que ele, em primeiro lugar, ele tinha a consciência da sua incapacidade para exercer tal chamado. Uma vez que encontramos pessoas, às vezes, que se acham tão capazes e que não têm essa consciência de incapacidade, faz-nos pensar que a consciência de incapacidade se torna-se uma virtude na vida de Jeremias. Ele se acha incapaz porque ele diz: eu sou uma criança, sou muito novo, a demanda é grande, esse povo que o Senhor vai colocar para mim pastorear, não é fácil lidar com as pessoas, e eu me acho incapaz. Apesar que o Senhor está me chamando, eu me acho totalmente incapaz para exercer tal grande chamado. Então isso é uma virtude na vida de Jeremias que me faz refletir. Eu encontrei com um jovem esses dias na casa de recuperação, na Estância Fama. E depois que eu preguei lá, ele me chamou no canto e disse: eu gostaria de conversar com você, porque eu tenho algumas dúvidas sobre o meu chamado, porque desde 2 meses que a minha mãe estava gestante, foi revelado que eu seria um pregador. E depois que eu nasci, ela recebeu esta mesma profecia como uma confirmação.
Mas eu olho para mim mesmo e me vejo totalmente incapaz de ser um pregador. Apesar que eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler livros, eu já tenho um certo entendimento das Escrituras, mas quando eu olho para mim, eu me sinto totalmente incapaz. Isso é normal? E eu respondi para ele: todo chamado tem essa consciência de incapacidade de exercer um santo ministério. Então isso não é um demérito, isso é uma virtude. Jeremias nos ensina essa incapacidade, essa consciência de incapacidade de exercer essa chamada. Deus chama Jeremias, e quando Deus chama Jeremias, Deus não ilude Jeremias. Porque Deus falou para Jeremias que as nações iriam se levantar contra ele, mas Deus seria com ele. E quando Jeremias encara o chamado, Jeremias tem outra virtude que me chama a atenção. É o fato de Jeremias passar a amar o povo tão rebelde, um povo tão difícil de se lidar com ele. Jeremias passou a amar aquele povo que o perseguia. Engraçado. Jeremias, ele amava tanto as pessoas que ele diz assim: quem dera se eu, porventura Deus, prover a Deus a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos em fontes de lágrima. Então eu choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo. Olha que tamanha compaixão e misericórdia e amor que Jeremias tinha pelas pessoas. Eu lembro de um escritor chamado Martin Lloyd Jones, que tem um livro, Pregação e Pregadores, que ele diz que não adianta pregar, precisa amar quem a gente prega, para quem a gente prega. E Jeremias, ele amava essas pessoas. A dor das pessoas afetava o coração de Jeremias. Jeremias não era insensível à dor das pessoas, pelo contrário, a dor das pessoas afetava o coração de Jeremias a tal ponto dele chorar dia e noite. Porque se a miséria das pessoas, se o pecado das pessoas, se a aflição das pessoas, as dificuldades das pessoas não afetaram o nosso coração, é porque talvez nós estejamos piores do que elas. Isso é uma característica na vida de Jesus. Essa compaixão e esse amor pelas pessoas perdidas. Por várias vezes, Jesus sentiu compaixão, foi comovido de compaixão, porque olhava para as pessoas e viam que elas estavam perdidas, como ovelhas que não tinham pastor. Jeremias vai lidar com esse tipo de gente, de pessoas. Se você for ler os primeiros capítulos de Jeremias, você vai perceber que o povo havia enveredado pelo caminho da idolatria, de apostasia, a tal ponto do povo estar um tanto acomodando o seu estado de vida, ainda que distante de Deus, ainda que eles esqueceram de Deus, ainda que vivendo na sua vida dissoluta e consolado pelos falsos profetas e sacerdotes, eles estavam vivendo uma vida tranquila, inconsciente do seu estado em que eles se encontravam. Jeremias, ele vem para perturbar
os acomodados e consolar os perturbados. Então, Deus agora vai falar para Jeremias, fazer algumas perguntas para o povo. Algumas perguntas retóricas que eu acho de muita valia para a nossa reflexão nesta noite. Uma vez, eu repito, que o povo estava um tanto acomodado no estado em que eles estavam vivendo, ainda que distante de Deus. Deus diz: Jeremias, faz algumas perguntas retóricas para o povo, para saber qual é a reação deles. Capítulo 8, versículo 4. Deus diz assim: diz-lhe mais, Jeremias, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não tornam a voltar? Olha, irmão, olha o que Deus está perguntando para o povo. Quando caem os homens, não tornam-se a se levantar? E quando eles se desviam do caminho, não voltarão? Jeremias estava dizendo: não é natural que quando os homens caem, automaticamente tomam uma posição a se levantar novamente. Não é natural que quando os homens se desviam dos caminhos do Senhor, não voltarão logo. E por que o povo cai e continua caído, Jeremias? Por que a filha do meu povo cai e não se levanta, Jeremias? Aleluia. Aleluia. O povo caiu e o povo gostou do chão, irmão. Aleluia, porque ninguém está isento de cair. Aleluia, mas é estranho a pessoa gostar do chão. Aleluia, caiu, levante-se, aleluia, para a glória de Deus, mas não goste do chão, não se apaixone pelo chão, levante-se, aleluia, porque a misericórdia de Deus está disponível para você se levantar, mas não fique no chão, não continue no chão, não ame o chão, não se apaixone pelo chão. Levanta, 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 levanta. Aleluia, aleluia. Uma coisa é cair, outra coisa é gostar do chão. Pergunta aí, Jeremias. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que o povo não volta, Jeremias? O natural é voltar quando alguém se desvia do caminho. Mas o povo passaram a amar e gostar o caminho errado. Aleluia. Por que eles não voltam? Não é porque eles não sabem o caminho de volta. É porque eles passaram a amar o caminho errado. Aleluia. Uma coisa é desviar, outra coisa é gostar do caminho errado. Oh, glória. Desviou. Ninguém está isento de não desviar. Aleluia, mas já que desviou, aceite essa realidade e volta para o caminho, e volta para Deus, e volta para a sua presença. Não é normal se desviar do caminho e continuar desviado. Aleluia, a expectativa de Deus é que mesmo você tendo se desviado,
cansado, você volte, você volte, você volte. Essa é a expectativa de Deus, é que você volte para o caminho que você se desviou. Expectativa de Deus quando alguém cai é que ele se levante, aleluia, sacuda a poeira e diga: eu não vou ficar no chão, eu vou me levantar. Glória, glória. Não goste do chão, mesmo que você tenha caído, e não continue no caminho errado, volte. As perguntas que Deus faz a Jeremias, para que Jeremias faça para o povo. Jeremias diz assim para o povo: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Será que o povo não foi curado porque faltou bálsamo em Gileade? Ou porque lá não tem médico? As perguntas é retórica. Não é por falta de bálsamo, porque Gileade naquela época era o lugar que mais tinha bálsamo e o lugar que mais tinha médico. Aí Deus está perguntando: por que vocês continuam doentes, sendo que Gileade tem bálsamo? Por que vocês continuam enfermos, sendo que Gileade tem médico? É o próprio Deus, irmão, que está incomodado. E querendo incomodar as pessoas que estavam acomodadas. Por que será que não se realizou a cura da filha do meu povo? Será que foi por causa de falta de bálsamo ou foi por causa da falta de médico? Nenhum dos dois. Por que então, Jeremias? Jeremias responde. Capítulo 8, versículo 11, diz assim, olha: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Quem dizia isso? Os falsos profetas e os falsos sacerdotes. O povo enfermo, doente, e chegava lá no profeta, no sacerdote, e dizia assim: quero que você diga alguma coisa, eu estou cheio de problema. Aí os profetas diziam assim: paz, preocupa não, rapaz, está tudo bem, tudo em paz. Mas não pode haver paz entre eu e Deus se há paz entre eu e o meu pecado. Vou repetir. Não pode haver paz entre eu e Deus se há paz entre eu e o meu pecado. Só haverá paz entre eu e Deus quando eu me revoltar com os meus pecados e passar a odiar os meus pecados, e lutar contra os meus pecados, e jejuar pelos meus pecados, e não aceitar os meus pecados, e não se sentir acomodado com os meus pecados, e não se sentir em paz com os meus pecados. Só aí pode haver paz entre você e Deus, entre eu e Deus. Aleluia! Não havia paz. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo. Só quem cura é médico. E os profetas e sacerdotes, como médico,
Eles curavam superficialmente a ferida do povo. Como? Escuta isso. Tratando apenas dos sintomas e não da causa. Como que cura uma pessoa superficialmente? Tratando apenas os sintomas e não se importando com a causa que ocasionou o sintoma. A pessoa chega no médico, está com dor. Ainda mais os médicos do SUS, né? Eles passam uma dipirona ali, para aliviar a dor. Eles passam a dipirona. Você toma, a dor passa. Mas depois ela volta. Porque a causa continua lá. Teve alívio para o sintoma, teve alívio para a dor. Aleluia, aleluia. Mas a causa está lá. A natureza da dor está lá. Por isso nunca haverá cura quando se trata apenas dos sintomas. Aleluia, e não cura a causa, a natureza do problema. Aleluia, aleluia. Aleluia. É por isso que nós chamamos Jesus do médico dos. Jesus é o médico dos. Porque Jesus, ainda que ele se importe com o sintoma, primariamente Jesus trata da causa. Aleluia. A causa. A maior preocupação de Jesus é com a causa, não é com a dor. Aleluia. E certa feita, Jesus está em Cafarnaum, em uma certa casa e pregando, e o texto diz que a casa encheu-se de gente. E a casa ficou tão cheia, tão lotada para ouvir Jesus, e vieram 4 homens trazendo um paralítico, e não podendo entrar pela porta, eles subiram pelo telhado e abriram o telhado, desceram o paralítico, e quando Jesus viu o paralítico descendo, Jesus disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha, eu fico imaginando comigo mesmo, viu, irmão? Eu fico imaginando os amigos, as pessoas que levaram esse paralítico. Talvez ele era pesado. E para subir, irmão, uma escada para cima da casa, deve que foi um grande sacrifício. Eu imagino os amigos de Jesus, os amigos daquele homem olhando para Jesus e dizendo assim: rapaz, nós carregamos esse peso todo para ele ser curado. E Jesus vem dizer o negócio: perdoado estão os teus pecados. Eu imagino o paralítico olhando para os amigos dizendo assim: é porque vocês não sabem que mais pesado do que o meu corpo é o meu pecado diante dele. Aleluia. Mais pesado do que o meu corpo é os meus pecados. E Jesus disse: filho, perdoado estão os teus pecados. A Bíblia diz que os escribas e os fariseus estavam assentados ali. Para aprender? Não. Para dar glória a Deus? Não. Para adorar? Não. A Bíblia diz que quando Jesus disse: perdoar os teus pecados, eles olharam assim, falaram não, arrazoaram, ficaram pensando, e disseram assim: ele fala blasfêmia? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus disse assim: por que arrazoais no vosso pensamento? Qual é mais fácil, dizer para ele, o paralítico: perdoado estão os teus pecados, ou dizer para ele: levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade e poder para perdoar pecado, eu vos digo: levanta-te e anda. Aleluia. E a Bíblia diz que imediatamente o paralítico levantou e começou a andar. Aleluia. Mas ele só andou depois do perdão dos pecados, porque o que fazia ele ser paralítico era o seu pecado. O que paralisava ele era o seu pecado. Jesus, como médico dos médicos, ele trata da causa, da natureza, daquilo que me
faz paralítico para depois fazer eu andar. Aleluia! Oh glória! Aleluia! 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 Causa. Por que não houve cura? Caso não há bálsamo de Gileade ou não há lá médico? Por que não tem cura? Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes falta consciência de pecado. Aleluia. O que estava acontecendo com o povo de Israel, com a geração de Jeremias, é exatamente isso. Não tinha mais consciência de pecado. É tanto, irmão, que você vai ver pelo menos 2 vezes. O capítulo 7, capítulo 8, dizendo assim: o povo não sabe mais nem o que é se envergonhar. Não tinha mais consciência de pecado. E quando não há consciência de pecado, também não há cura. Porque pior do que pecar é não ter consciência do pecado. Pode acontecer que você chegue a tal ponto de não ter mais consciência do pecado. Essa verdade, ela está ilustrada no capítulo 9 de Mateus, versículo 11, 12 e 13, para me encerrar. Diz assim, olha, versículo 10, a partir do versículo 10. Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram a tomar lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo 12, mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de porém aprender o que significa misericórdia, quer e não holocausto. Pois não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de, e sim os doentes. Os fariseus não tinham consciência que precisavam de ser curados. Aleluia. Mas em contrapartida havia os publicanos e os pecadores que sentaram na mesa com Jesus. E eles tinham consciência que precisavam ser curados. A tal ponto de dizer: eu não vou ocultar de ti as minhas enfermidades. Aleluia, eis aqui a minha enfermidade, aleluia, eis aqui a minha enfermidade, eis aqui o meu problema, eis aqui o meu sofrimento, aleluia, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, aleluia. Eu quero te dizer que a cura para todo aquele que tem consciência que precisa ser curado por Jesus. Tem salvação para todo aquele que tem consciência que está perdido. A volta para aquele que tem consciência que está longe, que se desviou. Aleluia, a solução. Louvado seja o nome de Jesus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus.
A gente não é curado, a gente não é salvo. Não é porque não tem bálsamo, não é porque não tem médico. Médico tem, bálsamo tem. Aleluia. Aleluia. Tem palavra, tem conselho. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que há solução para o teu problema, para o teu sofrimento, porque tem bálsamo. Aleluia. Você pode voltar para Cristo hoje, Cristo te curar. Oh, glória, basta você ter consciência e dizer: eu tenho consciência que eu preciso de Deus. Eu preciso voltar, eu preciso me reerguer e me levantar. Aleluia. Eu tenho consciência. Tem alguém? Tem alguém? Deixa para o pastor,